Você já imaginou transformar cada amanhecer em um encontro sagrado com Deus, guiado pela sabedoria de Papa Leão XIV? Meus amigos, vocês já consideraram como começar o dia com clareza, propósito, fé inabalável e um coração cheio de inspiração? Em um mundo que está constantemente avançando, é fácil negligenciar o hábito mais vital que pode moldar todo o seu dia: começar com Deus. Como o Salmo 143, versículo 8, tão belamente declara: Faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faze-me saber o caminho que devo seguir, pois a ti levanto a minha alma. Antes de começar, deixe um nos comentários se você ama se inspirar com Deus e inscreva-se no canal para mais. Meus queridos amigos, ao refletirmos sobre essa poderosa escritura, não esqueçamos que cada nova manhã é um convite para experimentar a misericórdia de Deus e buscar sua direção para o dia que está por vir. Encontrar-se com Ele logo pela manhã torna-se nossa âncora de confiança, enchendo nossos corações com força renovada, visão e esperança. Hoje, iniciamos uma jornada significativa juntos, uma que os inspirará a fazer de Deus sua primeira prioridade a cada dia. Também estarei orando uma poderosa oração com vocês, em nome de Jesus. Então, por favor, fiquem comigo até o final e abram seus corações para receber as bênçãos que essa oração traz. Amigos, o impacto de começar o dia com Deus é imensurável. Quando você inicia sua manhã em comunhão com o Criador do céu e da terra, você convida sua direção e insight para cada área de sua vida. É como ter uma bússola divina para o seu dia, mantendo-o firme e alinhado. Além disso, começar o dia com Deus traz uma sensação de paz ao seu espírito, silenciando o ruído do medo e da preocupação que frequentemente nos saúda ao amanhecer. É um ato sagrado de entrega, reconhecendo que você não está navegando o dia sozinho, mas caminhando com aquele que o ama, além da medida. Como nos reunimos em unidade hoje, lembremo-nos da poderosa promessa encontrada no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Quando você passa tempo em oração e se imerge na palavra de Deus, seu coração se enche de propósito e clareza, preparando o cenário para um dia marcado por gratidão e força. Então, meus amados amigos, convido-os a abrir seus corações para o hábito transformador de começar cada dia com Deus. Que sua presença molde sua perspectiva e os conduza a uma vida de paz e direção que vocês nunca imaginaram possível. Para começar, reflitamos sobre a palavra de Deus como a luz que acolhe a manhã. A cada novo dia que nos levantamos, há uma quietude sagrada, um momento intocado, onde o mundo parece silencioso e o dia se apresenta como uma tela em branco. Este é o momento perfeito para se conectar com Deus, para colocá-lo em primeiro lugar antes que qualquer outra coisa exija nossa atenção. O Salmo 5, versículo 3, nos dá este belo encorajamento. Pela manhã, ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã, apresentarei a minha oração a ti e ficarei esperando. Essas palavras servem como um poderoso lembrete de que cada nascer do sol é um presente, uma chance de começar de novo e se reconectar com o nosso Criador. Quando tomamos a decisão intencional de começar nosso dia com oração e reflexão sobre sua palavra, estabelecemos uma base significativa. É como abrir as cortinas e permitir que a primeira luz da manhã inunde nossas almas. Convidamos Deus a liderar nossas vidas. Em Provérbios 8, versículo 17, encontramos uma promessa que fala diretamente aos que se levantam cedo. Eu amo os que me amam, e os que me procuram com diligência me acharão. Buscar Deus fervorosamente nas primeiras horas estabelece um tom para um dia
cheio de sua proximidade, sua orientação e sua paz. Gostou do vídeo? Clique no like, comente fé e fique até o final para uma surpresa especial. Olhemos também para o exemplo dado por Jesus em Marcos 1, versículo 35. E, levantando-se de manhã, muito cedo, antes do dia clarear, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus, o próprio Filho de Deus, escolheu se encontrar com o Pai na quietude da manhã. Se ele priorizou começar seu dia em comunhão com Deus, quanto mais devemos seguir seu exemplo? A luz da manhã tem uma força gentil que afasta a escuridão. Da mesma forma, o tempo gasto com Deus pela manhã afasta as nuvens do medo, da preocupação e da confusão. Traz esperança, direção e um renovado senso de propósito. É um momento sagrado onde proclamamos que nunca estamos sozinhos na jornada da vida, que caminhamos cada dia com a orientação de um Deus amoroso e sempre presente. Portanto, queridos amigos, acolhamos a luz matinal da Palavra de Deus, que seja nosso ritmo diário encontrá-lo na quietude antes que o mundo desperte. Ao fazermos isso, abrimos nossos corações para receber sua liderança, sua calma e seu favor, garantindo que cada passo seja iluminado pela luz eterna de seu amor. Consideremos também que buscar Deus no início do dia é sobre ancorar nossa fé em suas promessas duradouras. A vida, muitas vezes, se assemelha a um oceano tempestuoso, com ondas de imprevisibilidade quebrando sobre nós. Nesses momentos, ansiamos por algo sólido para nos agarrarmos, algo estável em meio ao caos. A palavra de Deus se torna essa âncora firme e confiável. Hebreus 6, versículo 19, diz isso belamente. Essa esperança temos como âncora da alma, firme e segura. Imagine uma âncora em um navio. Ela afunda profundamente no fundo do oceano, mantendo a embarcação firme mesmo quando o mar se agita. Da mesma forma, nossa crença nas promessas de Deus pode servir como a âncora para nossa alma. Quando a adversidade sopra ferozmente e a dúvida surge como uma maré, podemos nos agarrar firmemente ao que Deus falou, sabendo que sua palavra nos mantém firmes. Um dos exemplos mais duradouros de fé enraizada na promessa de Deus é a história de Noé e a arca, encontrada em Gênesis 6. Em meio a um mundo consumido pelo mal e pela desordem, Noé recebeu uma promessa sagrada de Deus. Ele foi ordenado a construir uma arca e, ao obedecer, ele e sua família seriam salvos da enchente que viria. Apesar do ridículo e da descrença daqueles ao seu redor, Noé permaneceu firme na palavra de Deus e agiu. Sua fé não vacilou. Pense na perseverança e determinação que Noé demonstrou ao construir fielmente a arca por muitos anos. Sua obediência foi um reflexo poderoso de sua profunda confiança na palavra de Deus. E quando chegou o momento designado, a arca serviu como seu refúgio seguro, exatamente como Deus havia dito. Em nossas vidas hoje, podemos não enfrentar enchentes literais, mas certamente enfrentamos tempestades de outro tipo. Ainda assim, a verdade central permanece firme. As promessas de Deus são nossa âncora. Quando passamos por provações financeiras, relacionamentos tensos, contratempos de saúde ou outras batalhas pessoais, podemos nos apoiar em suas promessas. Uma dessas promessas é encontrada em Filipenses 4, versículo 19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Isso nos assegura que Ele está presente e proverá para cada necessidade. Meus amigos, enfrentar as tempestades da vida sem a comunhão diária com Deus é como embarcar em uma jornada sem direção ou propósito. Quando Deus se torna o centro do nosso dia, não apenas somos fortificados contra as lutas que encontramos, mas também recebemos discernimento e sabedoria
para as escolhas que temos pela frente. Assim como um capitão de navio depende de uma bússola para navegar em mares turbulentos, devemos recorrer ao nosso guia divino. O relacionamento com o Senhor nos ajuda a atravessar os desafios da vida. Quando o buscamos primeiro e começamos cada dia em sua presença, abrimos nossos corações para sua paz transborda, direção e provisão. Não importa o que esteja à nossa frente. Quer mais motivação diária? Inscreva-se agora, comente amém e não perca o final incrível. Portanto, ao navegarmos pelas águas incertas da vida, ancoremos nossa fé nas promessas inabaláveis de Deus e busquemo-lo primeiro. Lembremo-nos de que, assim como Noé foi protegido dentro da arca, nós também encontramos abrigo no amor constante de Deus e na confiança de que suas promessas nunca falham. Quando escolhemos buscar Deus, ao começar nosso dia com Ele, reflitamos também sobre o incrível poder da gratidão. A gratidão tem a capacidade de mudar nossa mentalidade e remodelar como vemos nossas vidas e o mundo. Não esqueçamos desta verdade. A gratidão planta a semente para mais. Um coração agradecido frequentemente abre a porta para bênçãos ainda maiores. A gratidão é um reconhecimento sincero da bondade que nos foi dada e uma resposta sincera de apreciação. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 18, encontramos este encorajamento. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Imagine começar cada dia com gratidão em seu coração. É como entrar na luz de um novo dia, aquecido pelos raios da bondade de Deus. A gratidão muda nosso foco do que está faltando para a abundância que já temos. Pense na história dos 10 leprosos em Lucas 17. Esses homens, atormentados por uma doença devastadora, viviam vidas marcadas pelo sofrimento, exclusão e desespero. Mas quando encontraram Jesus, tudo mudou. Ele os curou, oferecendo um novo começo. No entanto, apenas um voltou para dizer obrigado. Por que Jesus destacou esse único ato de agradecimento? Porque a gratidão vai muito além da simples cortesia. Reflete a condição de nossos corações. O leproso que voltou demonstrou mais do que uma cura física. Seu coração passou por uma transformação espiritual. Jesus lhe disse: "A tua fé te salvou." Sua gratidão não foi apenas um gesto educado, foi um reconhecimento poderoso da verdadeira fonte de sua cura, um reconhecimento da misericórdia de Deus e uma resposta sincera, cheia de ação de graças. Em nossas próprias jornadas, frequentemente deixamos de compreender o impacto total da gratidão. É fácil ignorar as bênçãos ou nos determos no que está faltando, em vez de apreciarmos o que já temos. Mas quando escolhemos cultivar um espírito de gratidão, nossa perspectiva muda. Começamos a ver até as coisas mais simples como dons divinos. A gratidão também nutre o contentamento. Quando estamos verdadeiramente gratos pelo que recebemos, somos menos movidos pela necessidade de mais, falam em línguas, proclamam o evangelho, desafiam autoridades, abraçam o sofrimento. São Pedro, que negou Jesus 3 vezes, torna-se a rocha sobre a qual a igreja é construída. Essa transformação não é resultado de coragem humana ou inteligência, é obra do Espírito e começa com uma palavra falada ou recebida nas profundezas da alma, que diz sim a Deus. Então, como falamos com o Espírito Santo? Falamos como amantes falam, honestamente, vulneravelmente, frequentemente. Falamos como filhos falam com um pai, com confiança, mesmo quando não entendemos. Falamos como peregrinos na estrada, hesitantemente, mas com esperança. E talvez, o mais importante, escutamos, pois o Espírito está falando, agora mesmo, no sussurro do seu coração, no ritmo da sua respiração, no grito dos pobres, na canção da criação,
na fração do pão. O Espírito fala na Igreja, a esposa de Cristo, que ecoa as palavras de Maria. Minha alma engrandece o Senhor. Que possamos aprender a ecoar essas palavras nós mesmos. Que possamos abrir nossos corações ao fogo e ao sopro. Que possamos falar não apenas com nossos lábios, mas com nossas vidas. Para falar verdadeiramente com o Espírito de maneira transformadora, devemos permitir que nossas imaginações sejam batizadas. Devemos começar a ver o mundo não apenas como um lugar de fatos brutos e dados sensoriais, mas como um teatro da graça, um reino carregado com a grandeza de Deus. A imaginação moderna, moldada pelo materialismo e pelo ceticismo, muitas vezes resiste a isso. Fomos ensinados, implícita ou explicitamente, a ver o mundo como desencantado, como um sistema de forças impessoais e dados mensuráveis. Mas a visão cristã é profundamente diferente. Ela vê o mundo como sacramental, radiante de significado, um lugar onde o Espírito de Deus paira não apenas em céus distantes, mas nas dobras de nossas vidas diárias. Para falar com o Espírito Santo, devemos aprender a ver de uma nova maneira, a atravessar o véu do ordinário e vislumbrar a presença divina em ação. Pois o Espírito não está apenas esperando por nós na igreja ou em momentos de contemplação silenciosa. Ele está falando na estação de metrô, na sala de hospital, na sala de reuniões, na sala de aula, no coração de cada encontro humano. É por isso que a espiritualidade cristã deve sempre ser uma espiritualidade da encarnação. O Espírito não flutua acima da confusão do mundo, ele desce nela. Lembre-se de que, no Pentecostes, o Espírito não levou os discípulos a êxtases privadas ou isolamento místico. Ele os impulsionou ao coração da cidade para falar com pessoas de todas as nações sob o céu. O Espírito não apaga o material, ele o transfigura. É o mesmo Espírito que envolveu a Virgem Maria e tornou possível a encarnação do Filho. E é o mesmo Espírito que agora paira sobre o pão e o vinho para torná-los o corpo e o sangue de Cristo. Quando falamos com esse Espírito, não estamos nos retirando do mundo. Estamos nos engajando com ele mais profundamente, mais verdadeiramente, mais amorosamente. O Espírito abre nossos olhos para as profundezas das coisas, para que possamos ver o rosto de Cristo onde menos esperamos. Antes de mergulharmos, deixe seu like, comente "Vem Espírito" e fique até o fim para um momento especial. Aqui devemos pausar e considerar a cultura em que estamos tentando cultivar essa conversa. Vivemos em um tempo de profunda confusão espiritual. De um lado, há uma maré crescente de secularismo que busca evacuar a transcendência de nossas vidas públicas e privadas. De outro, há um interesse crescente em formas vagas de espiritualidade, muitas vezes sinceras, mas frequentemente desconexas de qualquer tradição religiosa concreta ou profundidade teológica. O Espírito Santo é frequentemente invocado nesses contextos como um símbolo de empoderamento pessoal ou elevação emocional, mas raramente como a pessoa divina que revela a verdade de Cristo e nos conduz à comunhão com o Pai. Esse ambiente espiritual apresenta tanto um desafio quanto uma oportunidade. O desafio é resistir à tentação de reduzir o espírito a um sentimento, um humor ou uma luz interior desamarrada da igreja. A oportunidade é apresentar, com beleza e clareza, a verdadeira identidade do Espírito como o fogo do amor divino que purifica e ilumina, consola e convence. Para falar corretamente com o Espírito nesta era, devemos, portanto, redescobrir a linguagem tanto do mistério quanto da doutrina. Esses não são opostos, são mutuamente enriquecedores. O mistério sem a doutrina torna-se sentimentalismo, e a doutrina sem o mistério torna-se intelectualismo seco. Mas quando mantidos juntos no Espírito,
Eles formam o tecido de uma fé que é tanto inteligível quanto inspiradora. O Espírito não é apenas uma presença consoladora, ele é aquele que vos conduzirá a toda a verdade, como Jesus prometeu em João 16, versículo 13. Descobrimos alegria no presente e nos tornamos mais sintonizados com a beleza e a maravilha da vida. Portanto, meus amados amigos, abracemos plenamente o poder da gratidão. Ao começarmos cada novo dia, levantemo-nos com corações transborda de ação de graças, nomeando nossas bênçãos uma a uma. Ao fazermos isso, não apenas transformamos nossa própria atitude, mas nos tornamos um farol de esperança e encorajamento para os outros. A gratidão é como uma luz que ilumina nosso caminho e esclarece os caminhos daqueles ao nosso redor, lembrando-nos que cada dia é um presente precioso de Deus. Agora voltemos nossa atenção para a ideia de encontrar força na fraqueza. Em nossa experiência humana, frequentemente nos esforçamos para parecer fortes, capazes e no controle de todas as situações. Relutamos em admitir nossas fraquezas, temendo que revelem falhas. Mas a Escritura desafia essa mentalidade, ensinando-nos que a verdadeira força vem quando reconhecemos nossas fraquezas e nos apoiamos no poder de Deus. Em 2 Coríntios 12, versículo 9, encontramos estas palavras reconfortantes: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Este versículo nos assegura que a graça e o poder de Deus são mais claramente revelados quando paramos de depender de nós mesmos e começamos a depender dele. Considere a história de Gideão nos capítulos 6 e 7 do livro de Juízes. Gideão estava longe de ser a escolha óbvia. Ele estava cheio de dúvidas e inseguranças quando Deus o chamou para libertar Israel de seus inimigos. Sua primeira reação foi questionar se ele era sequer qualificado. Ele se sentia fraco e despreparado para a tarefa. Mas Deus viu algo mais. Ele viu um coração pronto para confiar, não em sua própria força, mas em Deus. Deus viu o que Gideão ainda não podia ver em si mesmo. Por meio de uma sequência notável de eventos, Deus reduziu o exército de Gideão de milhares para apenas 300 homens, deixando claro que a vitória não viria pelo esforço humano, mas pelo poder divino. Contra probabilidades impossíveis, Gideão e seu pequeno grupo de soldados triunfaram, não por causa de sua própria força, mas porque colocaram uma confiança inabalável no Senhor. A história de Gideão é um exemplo marcante de como a força de Deus é mais claramente revelada em nossa fraqueza. Em nossas próprias vidas, enfrentaremos temporadas de fraqueza, momentos em que nos sentimos despreparados, superados ou incapazes de lidar com o que está à nossa frente. No entanto, é precisamente nesses momentos que somos convidados a nos voltarmos para Deus, reconhecendo nossa dependência de sua força e direção. Quando nos humilhamos diante dele, deixando de lado nossa autossuficiência e admitindo nossas limitações, criamos espaço para que seu poder trabalhe através de nós. É através de nossas vulnerabilidades que sua grandeza brilha e nossas vidas se tornam testemunhos vivos de sua graça. Se este conteúdo tocar seu coração, aperte o like, deixe um 2 nos comentários e compartilhe com quem precisa. Portanto, meus amigos, não fujamos de reconhecer nossas fraquezas. Em vez disso, vejamo-nas como oportunidades para Deus demonstrar sua força em nós. Quando dependemos dele, descobrimos que seu poder é mais do que suficiente para nos sustentar através de cada prova e desafio que enfrentamos. Reflitamos agora sobre a importância de buscar a orientação de Deus a cada manhã. Cada novo dia apresenta uma nova chance de buscar sua sabedoria e direção, como uma bússola que sempre aponta para o curso certo. Trata-se de começar o dia fundamentado na confiança de que a orientação de Deus está próxima
e acessível. Provérbios 3, versículos 5 e 6, nos diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Este trecho nos lembra de confiar cada dia ao Senhor, de convidar sua presença em tudo o que fazemos e de permitir que sua sabedoria guie nossos passos. Assim, como Davi orava pela manhã, dizendo: faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, nós também podemos voltar nossos corações para Deus no início de cada dia. Ao fazermos isso, acolhemos sua compaixão e insight em cada situação que enfrentaremos. Começar o dia com Deus é uma declaração de que não estamos caminhando sozinhos. Sua orientação se torna o mapa que garante que nossos passos permaneçam alinhados com seu propósito. Consideremos agora a manhã como um tempo sagrado para reflexão e compaixão. Em nossa jornada, para começar o dia com Deus, também devemos abraçar esses momentos matinais como oportunidades para quietude e conexão. Assim como Jesus se retirava nas primeiras horas para orar e refletir, nós também podemos reservar tempo pela manhã para nos aproximarmos de nosso amoroso Pai Celestial. Marcos 1, versículo 35 nos diz: e levantando-se de manhã, muito cedo, antes do dia clarear, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Este versículo nos lembra que Jesus, um exemplo perfeito, entendia o valor de se retirar para um espaço tranquilo para passar tempo com o Pai. Esses momentos matinais de quietude oferecem-nos a chance de abrir nossos corações, mostrar gratidão e buscar a direção de Deus para o dia que está por vir. É um tempo sagrado para depositar nossas preocupações e pedidos diante dele, plenamente assegurados de que ele se importa profundamente com cada detalhe de nossas vidas. É também um momento para meditar sobre sua misericórdia e amor, e para pedir força para estender essa mesma compaixão aos outros. Desenvolver um coração de compaixão começa com a autoexaminação. Ao começarmos nosso dia com Deus, tomemos tempo para lembrar de sua graça para conosco e deixemos que essa lembrança nos mova a tratar os outros com bondade. Dessa forma, tornamo-nos vasos de seu amor e instrumentos de transformação nas vidas daqueles ao nosso redor. Reflitamos agora sobre o que significa compartilhar a luz matinal de Deus. Queridos amigos, pensem em como o sol nascente traz calor e brilho a um novo dia. Da mesma forma, somos chamados a trazer a luz da verdade e do amor de Deus ao mundo ao nosso redor. Em Mateus 5, versículos 14 a 16, Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos juntos nessa jornada de fé? Curta, inscreva-se e fique até o fim para algo que vai te surpreender. Este trecho nos lembra poderosamente de nossa identidade como portadores da luz de Deus em um mundo, muitas vezes, em busca de esperança. Compartilhar a luz matinal de Deus significa permitir que nossa fé brilhe através de nossas ações diárias, deixando seu amor e graça serem refletidos em tudo o que fazemos. Assim como Filipe levou as boas novas de Jesus ao eunuco etíope, nós também somos chamados a compartilhar a mensagem de salvação e esperança com aqueles ao nosso redor. Da mesma forma, ao ouvirmos nosso devocional diário de Jesus, vocês podem participar da disseminação das boas novas, compartilhando-o com um amigo ou familiar, e simplesmente clicando no botão de curtir e se inscrevendo em nosso canal. Lembrem-se, cada um de nós é chamado a brilhar
à luz da palavra de Deus e a ser um farol de esperança em um mundo que muitas vezes se sente sobrecarregado e perdido. Sejamos fiéis em compartilhar sua luz. Ao fazermos isso, vivemos nosso chamado como crentes e encorajamos aqueles ao nosso redor a buscar a presença de Deus em suas vidas. Meus queridos amigos, tenhamos em mente que começar nosso dia com Deus significa não apenas buscar sua direção, mas também meditar sobre sua compaixão e compartilhar sua luz com um mundo necessitado. Ao abraçarmos essas verdades, que possamos encontrar encorajamento diário para começar cada manhã com fé, amor e intenção. Ao ponderarmos sobre esses insights hoje, lembremos das palavras do Salmo 19, versículo 14. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, minha rocha e meu Redentor. Que nosso caminhar diário com Deus sirva como testemunho de seu amor e misericórdia e que possamos irradiar sua luz ousadamente em um mundo desesperado por sua presença. Comecem cada dia com Deus e sua vida será para sempre transformada. Agora, a todos que ouvem minha voz, venham diante do Senhor em oração. Convido-os a orar esta oração comigo para que possam receber todas as bênçãos que ela oferece. Orem ao nosso Deus, gracioso e compassivo. Pai Celestial, Senhor Todo-Poderoso, venho diante de Ti hoje com um coração cheio de gratidão e louvor. Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e reconheço Tua grandeza e todo o poder. Senhor, agradeço pelo dom da vida e por Tuas abundantes bênçãos. Sou grato por cada novo dia que traz novas misericórdias, esperança e oportunidades. Pai, humilho-me diante de Ti, reconhecendo minhas fraquezas e limitações. Peço Teu perdão pelas vezes que pequei contra Ti e contra os outros. Senhor, perdoa-me pelas ocasiões em que coloquei outras coisas antes de Ti. Declaro que Tua graça me basta e Tua força se aperfeiçoa na minha fraqueza. Ajuda-me, Senhor, a encontrar força na rendição, sabendo que Teu poder se revela na minha fragilidade. Senhor, eu perdoo aqueles que me fizeram mal, assim como Tu me perdoaste. Liberto toda a amargura e ressentimento do meu coração. Senhor, oro para que Tua bondade e misericórdia transborde em minha vida. Que Tua graça e favor me cerquem, guiando meus passos e conduzindo-me no caminho da justiça. Em nome de Jesus, repreendo todo o espírito de medo, ansiedade, dúvida, vício ou insegurança que tenta me deter. Senhor, declaro que sou um vencedor pela fé em Ti. Pai Celestial, peço cura em todas as partes da minha vida, física, emocional e espiritual. Pai misericordioso, declaro que pelas chagas de Jesus eu sou curado. Ó Senhor, toca meu corpo, mente e alma com Tua graça restauradora. Elevo meus entes queridos diante de Ti, querido Senhor. Que eles venham a conhecer Tua graça e amor. Senhor, concede-lhes a sabedoria para começar cada dia contigo. Em nome de Jesus, declaro que a salvação e a transformação estão vindo para meus entes queridos. Senhor, enquanto elevo esta oração, junto com todos que estão ouvindo, agradeço por cada coração que se volta para Ti neste momento. Com cada novo dia, Senhor, ao começarmos em Tua presença, pedimos que nos enchas novamente com Teu Espírito Santo. Pai Deus, guia nossos pensamentos, dirija nossas palavras e molde nossas ações para que possamos caminhar em alinhamento com Tua vontade, revelando Teu amor e graça a todos que encontramos. Fortalece-nos para sermos luzes nas sombras, oferecendo esperança aos sobrecarregados e coragem aos cansados. A cada dia, através de cada prova que enfrentamos, que possamos nos apoiar em Tua sabedoria e insight. Que cada escolha que fizermos esteja fundamentada em Tua verdade. Senhor, envolve-nos em Tua proteção divina
e molda-nos em vasos de paz, bondade e compaixão em um mundo ferido. Ao passarmos pelo dia, que nossos espíritos permaneçam enraizados em Ti, extraindo força de Teu amor ilimitado. Pai, ajuda-nos a não depender de nosso próprio raciocínio, mas a confiar plenamente em Tua direção. Enquanto oramos, com corações agradecidos, pedimos que ancores nossa fé em Tuas promessas inabaláveis. Senhor, agradecemos, porque Tua força se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Pai, que Teu poder de cura flua por todas as partes de nosso ser, da cabeça aos pés, e traga restauração completa em todas as áreas de nossa vida. Em nome de Jesus, declaramos que somos abençoados, tanto na nossa saída quanto na nossa entrada. Proclamamos que tudo está se alinhando para o nosso bem. Declaramos que somos mais que vencedores por meio daquele que nos ama. Obrigado, Senhor, por ouvir e responder à nossa oração. Em nome poderoso de Jesus, eu oro. Amém. Falo sobre sua vida e declaro que todas as bênçãos desta oração agora são suas, em nome de Jesus. Vocês podem nos ajudar a alcançar mais pessoas e compartilhar o Evangelho encaminhando este vídeo para um amigo ou ente querido que precisa do encorajamento desta oração. Não se esqueçam de clicar no botão de curtir e se inscrever no canal para mais mensagens que elevarão seu coração e fortalecerão seu espírito. Somos muito gratos a todos que apoiam este ministério. Vocês são verdadeiramente abençoados para serem uma bênção. Começar cada dia com Deus não é apenas um hábito, mas uma transformação profunda que ressoa com a essência da fé tão vibrante na cultura brasileira, onde a espiritualidade é um pilar que une corações e comunidades. Inspirado pela mensagem de Papa Leão XIV e pela força motivadora da fé, este devocional nos convida a refletir sobre como iniciar nossas manhãs com propósito, gratidão e uma conexão íntima com o Criador. Ao mergulharmos nas palavras das Escrituras, como o Salmo 143, 8, que nos exorta a ouvir a bondade de Deus pela manhã, percebemos que cada amanhecer é uma oportunidade sagrada para renovar nossa confiança e alinhar nossos passos com o plano divino. No Brasil, onde a vida pulsa com paixão e resiliência, começar o dia com Deus reflete nossa busca por esperança em meio aos desafios, seja nas ruas movimentadas das grandes cidades ou na tranquilidade das comunidades rurais. A primeira lição que podemos aplicar é a importância de priorizar Deus antes de qualquer outra coisa. No ritmo acelerado da vida brasileira, com seus compromissos familiares, trabalho e celebrações comunitárias, é fácil nos perdermos nas demandas diárias. No entanto, reservar os primeiros momentos do dia para oração e reflexão, como Jesus fazia ao se retirar para um lugar solitário, Marcos 1,35, nos ancora em paz e clareza. Essa prática nos ensina a colocar Deus no centro, permitindo que sua luz ilumine nossas decisões, desde as conversas com a família até as interações no trabalho. No contexto brasileiro, onde a fé é frequentemente expressada em gestos de solidariedade, como ajudar um vizinho ou participar de celebrações religiosas, começar o dia com Deus nos capacita a viver esses valores com autenticidade. Outra lição poderosa é a força da gratidão, um valor profundamente enraizado na cultura brasileira, onde a alegria de viver é celebrada mesmo nas adversidades. O exemplo dos 10 leprosos, em Lucas 17, nos lembra que a gratidão transforma nosso coração. Assim como o único leproso que voltou para agradecer a Jesus, podemos cultivar um coração agradecido, reconhecendo as bênçãos diárias, a comida na mesa, o calor da família, a beleza de um novo dia. No Brasil, onde a música, a dança e as festas refletem uma gratidão natural pela vida. Aplicar essa lição significa olhar para cada momento com apreço
seja um café da manhã compartilhado ou um sorriso trocado com um estranho. Essa prática nos ajuda a encontrar contentamento, reduzindo a busca incessante por mais e nos conectando à abundância que já possuímos. A história de Gideão, Juízes 6 e 7, nos ensina que a verdadeira força vem de reconhecer nossas fraquezas e confiar no poder de Deus. No Brasil, onde enfrentamos desafios como desigualdades sociais e incertezas econômicas, essa lição é especialmente relevante. Assim como Gideão, que se sentia incapaz, mas foi usado por Deus para grandes feitos, cada um de nós pode encontrar força em nossa vulnerabilidade. Ao admitir nossas limitações, seja o medo de falhar ou a insegurança diante de um novo desafio, abrimos espaço para que a graça de Deus opere. Essa confiança nos permite enfrentar as tempestades da vida com coragem, sabendo que não estamos sozinhos, mas guiados por um Deus que nunca falha. Além disso, a promessa em Hebreus 6:29 de que a esperança é uma âncora para a alma ressoa com a resiliência brasileira. Em um país onde enfrentamos tempestades como crises econômicas ou desafios pessoais, ancorar nossa fé nas promessas de Deus nos dá estabilidade. Aplicar isso significa buscar a palavra de Deus diariamente, como um farol que ilumina nosso caminho, seja ao tomar decisões importantes ou ao lidar com conflitos familiares. No Brasil, onde a comunidade é essencial, compartilhar essa esperança com os outros, talvez convidando um amigo para orar ou ajudando alguém em necessidade, fortalece nossos laços e reflete o amor de Deus. A prática de começar o dia com Deus também nos ensina a sermos luz no mundo, como descrito em Mateus 5:14-16. No Brasil, onde a solidariedade e a alegria são marcas culturais, ser uma luz significa levar esperança aos outros, seja através de um gesto gentil no trânsito, uma palavra de encorajamento no trabalho ou um momento de oração em família. Essa lição nos desafia a viver nossa fé de forma prática, impactando nossas comunidades com amor e compaixão. Em um país onde a fé é celebrada em procissões, novenas e encontros comunitários, compartilhar a luz de Deus é uma extensão natural de nossa identidade como brasileiros. Por fim, a mensagem de Papa Leão XIV nos lembra que a fé é um chamado diário à ação. Aplicar essas lições na vida cotidiana significa transformar cada manhã em um momento de renovação espiritual, onde buscamos a orientação divina, cultivamos gratidão e confiamos na força de Deus em nossas fraquezas. No Brasil, onde a espiritualidade é vivida com paixão, essa prática nos conecta às nossas raízes e nos capacita a enfrentar os desafios com esperança e propósito. Que possamos fazer de cada novo dia uma oportunidade para crescer na fé, compartilhar amor e viver como testemunhas do poder transformador de Deus. Meus queridos amigos, se esta mensagem tocou seu coração e reacendeu sua fé, clique no botão de curtir, compartilhe este vídeo com alguém que precisa de encorajamento e inscreva-se no canal para mais reflexões que elevarão seu espírito. Deixe um comentário com a palavra Amém. Ou compartilhe como você começa seu dia com Deus. Sua história pode inspirar outros. Fique até o final, pois há uma surpresa especial esperando por você. Vamos juntos espalhar a luz da fé e transformar cada manhã em um encontro com o amor de Deus. Imagine sentir o abraço de um ente querido que já partiu, tão real, em um sonho, que faz você questionar onde termina este mundo e começa o eterno. Queridos amigos, vocês já acordaram no meio da noite, com o coração acelerado, lágrimas escorrendo pelo rosto, porque sonharam com alguém que há muito tempo partiu desta terra? Já sentiram o calor da presença dessa pessoa no sonho? Tão real, tão vívido,
que, ao abrirem os olhos, foi como se o próprio mundo tivesse parado? Meus queridos amigos, quando vocês sonham com alguém que faleceu, isso não é um acidente, não é um lampejo aleatório da mente. É um momento sagrado, é o despertar da sua alma, um eco divino que os chama para algo mais profundo, algo mais eterno. Naquela hora sagrada, quando o mundo está adormecido e sua alma está desperta, o véu entre este mundo e o próximo parece se tornar mais fino e vocês recebem um vislumbre, um sussurro da eternidade. Talvez vocês tenham sonhado com sua mãe, que passou seus últimos dias em oração. Talvez tenham visto seu pai, um amigo, um filho ou um avô, cuja ausência deixou uma dor no coração que o tempo nunca curou. Quando vocês sonham com os que partiram, meus amigos, não é apenas a memória em ação, é um momento de visitação espiritual, um toque com o eterno. As Escrituras estão repletas de encontros sagrados durante a noite. Em Jó 33, versículos 14 e 15, lemos: Porque Deus fala uma vez, sim, duas vezes, mas o homem não o percebe. Em um sonho, em uma visão noturna, quando o sono profundo cai sobre os homens, enquanto dormem em suas camas, então ele abre os ouvidos dos homens e sela suas instruções. Sonhos são a sala de aula gentil de Deus, são a linguagem das instruções do céu. Quando os mortos aparecem em nossos sonhos, Deus está abrindo nossos corações para mistérios que muitas vezes estamos ocupados demais, distraídos demais ou temerosos demais para ouvir à luz do dia. Pense em Jacó, que sonhou com a escada que alcançava o céu, com anjos subindo e descendo por ela. Ou em José, cujos sonhos não apenas moldaram seu destino, mas o destino de nações. Ou ainda, nos magos, advertidos em um sonho para não retornarem a Herodes, ou em José, esposo de Maria, que em um sonho foi instruído a tomar o menino e sua mãe e fugir para o Egito. Deus usa a noite, a quietude, a vulnerabilidade de nossas mentes em repouso para falar sua verdade em nossas vidas. Quando vocês sonham com alguém que partiu, é um momento para pausar, para ouvir, para abrir os ouvidos do coração ao que o Senhor está dizendo. Mas por que, vocês perguntam, Deus permitiria esses sonhos? Por que a memória dos mortos ganharia vida em nosso sono, trazendo consigo alegria e tristeza, consolo e saudade? Meus amados, é porque o amor não morre. A morte pode roubar o fôlego de nossos corpos, mas não pode roubar o laço eterno de amor que o próprio Deus teceu na trama de nossa alma. O amor suporta todas as coisas, acredita em todas as coisas, espera todas as coisas, persevera em todas as coisas. O amor nunca falha, escreve Paulo em 1 Coríntios 13, versículos 7 e 8. Quando vocês sonham com um ente querido que partiu, estão tocando esse laço eterno. É um lembrete de Deus de que a história deles não acabou, de que seu relacionamento não está perdido, mas apenas transformado. É um sinal de que a alma deles está viva na presença de Deus e que em Cristo os vivos e os mortos estão para sempre unidos. Eu sou a ressurreição e a vida, declarou Jesus em João 11, versículo 25. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Isso não é mera poesia. É a promessa de que aqueles que morreram no Senhor não estão perdidos, mas mais vivos do que nunca, envoltos na glória da presença de Deus. Sei que alguns de vocês carregam corações pesados. O peso do luto pode parecer uma corrente ao redor da alma, mas eu lhes digo, esses sonhos são a maneira de Deus de libertar essa corrente, de lembrá-los que a separação é apenas por uma temporada. O sonho é um convite divino para lembrar, honrar e ter esperança. É uma janela para a comunhão dos santos, uma fraternidade sagrada que desafia a definitividade do túmulo. Quando vocês acordam de tal sonho, não o descartem.
Não o ignorem como uma divagação da mente, que seja um momento de oração, um momento para sussurrar o nome deles a Deus, para agradecê-lo pelo dom da vida deles e pela marca de seu amor em sua alma. Que seja um momento para renovar seu compromisso com as verdades eternas que eles prezavam, para lembrar que vocês também são viajantes neste mundo e que um dia, pela misericórdia de Deus, vocês se juntarão àquela grande nuvem de testemunhas que foram antes. Em Hebreus 12, versículo 1, lemos: Portanto, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos assedia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Seus entes queridos que partiram fazem parte dessa nuvem. Eles estão torcendo por vocês desde os reinos da glória, suas vozes se unindo ao grande coro de santos que desejam vê-los terminar sua corrida com fidelidade. Permitam-me contar uma história. Há anos, uma mulher da minha congregação me disse que havia perdido o marido após 40 anos de casamento. Ela estava despedaçada, inconsolável. Mas uma noite, ela sonhou com ele. No sonho, ele estava à beira de um grande rio, seu rosto radiante de paz. Ele sorriu para ela e disse: Não chore por mim, meu amor. Estou em casa. Quando ela acordou, seu travesseiro estava molhado de lágrimas, mas seu coração estava inundado por uma paz que ela não conhecia desde que ele partira. Meus amigos, aquele sonho não foi uma ocorrência aleatória. Foi uma consolação sagrada, uma mensagem do além do véu de que seu amado estava seguro nos braços de Deus. Talvez vocês tenham conhecido tais sonhos. Talvez tenham sentido o toque de uma mão que já não está aqui, o eco de uma voz que outrora trouxe vida à sua alma. Nesses sonhos, Deus está dizendo: eles estão comigo e eu estou com vocês. Não temam. Não permitam que o cinismo do mundo roube essa santidade. O mundo dirá: é apenas sua imaginação. Mas os olhos da fé veem mais fundo. A fé vê que Deus é o Senhor dos vivos e dos mortos, e que em seu amor, quando vocês sonham com os mortos, é também um chamado para examinar sua própria alma. A morte é um espelho que nos força a confrontar a brevidade da vida. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio, orou o salmista em Salmos 90, versículo 12. Esses sonhos são a maneira gentil de Deus de desviar seu olhar das sombras fugazes deste mundo para a luz da eternidade. São um aviso sagrado, um chamado para viver, não pelo momento, mas pelo reino que não pode ser abalado. Alguns de vocês têm carregado amargura, feridas antigas que apodreceram em seus corações. Quando sonham com os mortos, pode ser o convite de Deus para perdoar, para deixar ir, para liberar as correntes que os prendem ao passado. O perdão não é a negação da dor que sofreram, é um ato de fé, uma confiança de que Deus é o juiz e que Ele curará o que vocês não podem. Em Mateus 5, versículo 23 e 24, Jesus disse: Se você está oferecendo o seu presente no altar e ali se lembra de que seu irmão tem algo contra você, deixe seu presente diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Mesmo que seu irmão tenha partido desta terra, a reconciliação ainda pode ser encontrada nos lugares silenciosos de seu coração, nas orações que vocês sussurram à noite. Esses sonhos também nos lembram da comunhão dos santos, esse glorioso mistério da fé. Não estamos sozinhos nesta jornada. Estamos cercados por aqueles que correram sua corrida e agora descansam no abraço de Deus. Quando vocês sonham com os mortos, é como se o próprio céu estivesse se inclinando para puxá-los para mais perto, para lembrar-lhes que esta vida não é o fim. Em Apocalipse 21, versículo 4, lemos sobre aquele dia
em que ele enxugará toda lágrima dos seus olhos, e a morte já não existirá, nem haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. O sonho é um antegozo daquele dia, um vislumbre da glória que nos espera. Meus queridos irmãos e irmãs, entendam isso. Quando vocês sonham com alguém que partiu, é também um chamado para confiar na misericórdia de Deus. É um convite para lembrar que as almas dos que partiram repousam em suas mãos e sua misericórdia está além do que podemos compreender. Em Salmos 103, versículos 8 a 11, lemos: O Senhor é misericordioso e compassivo, lento para a ira e grande em amor. Tão longe quanto o Oriente está do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Se a misericórdia de Deus é tão vasta, então podemos confiar que Ele está cuidando das almas daqueles que nos precederam, curando suas feridas, trazendo-os à radiância de sua luz. Alguns de vocês carregam arrependimentos como uma ferida que não cicatriza. Vocês se perguntam se disseram o suficiente, se amaram o suficiente, se fizeram o suficiente antes daquele adeus final. Vocês se perguntam se as últimas palavras que pronunciaram foram muito duras, se o último abraço que deram foi muito apressado. Nesses sonhos, meu amigo, Deus está lhes dando a chance de liberar esse fardo. Ele está sussurrando para a sua alma: Eu sou o Deus que cura o que vocês não podem, que redime o que vocês pensaram que estava perdido. O sonho não é um lembrete cruel de seus fracassos. É um consolo divino, uma promessa de que no reino de Deus não há história inacabada, nenhum amor deixado não dito. O Senhor liga os corações partidos, e Ele ligará seu coração também. Esses sonhos não são apenas uma ponte para o passado, são uma ponte para o futuro. São um lembrete de que os mortos não estão perdidos para nós, mas esperam por nós na presença do Cordeiro que foi morto. Em Apocalipse 14, versículo 13, lemos: Bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor, pois suas obras os acompanham. Quando vocês sonham com eles, é como se Deus estivesse abrindo a cortina para mostrar que a história deles e a sua estão entrelaçadas no grande tapete de seu reino. E que reino é esse? Um reino onde os santos se regozijam, onde cada lágrima é transformada em risos, onde a radiância da glória de Deus faz o próprio sol parecer pálido. Quando vocês sonham com os mortos, estão roçando nesse reino, sentindo o brilho da eternidade. Que isso os encha de santo temor, com a percepção de que esta vida não é tudo o que há. Vocês foram feitos para muito mais do que as sombras fugazes deste mundo. Vocês foram feitos para a glória, para a comunhão com aquele que é o próprio amor. Escutem-me agora, porque isso não é apenas linguagem poética, é a própria promessa do Evangelho. Em João 14, versículos 2 e 3, nosso Senhor disse: Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar um lugar para vocês. Quando vocês sonham com os que partiram, é como se vislumbrassem essas moradas, essas mansões de luz onde eles agora habitam. Não permitam que a escuridão deste mundo os cegue para essa promessa. Não permitam que o cinismo de um mundo cansado roube essa esperança de seu coração. Para alguns de vocês, esses sonhos também são um suave empurrão de Deus para lembrar que a morte não é a palavra final. Muitas vezes vivemos como se este mundo fosse tudo o que há, apegando-nos às nossas posses, nossos títulos, nossos prazeres fugazes. Mas esses sonhos nos lembram que somos apenas peregrinos aqui. Eles nos lembram que devemos viver como aqueles que estão de passagem, segurando levemente as coisas da terra, mas agarrando-se firmemente às coisas do céu. Em Colossenses 3, versículo 2, somos exortados: Pensai nas coisas que são de cima
e não nas que são da terra. Que a memória daqueles que partiram volte seu coração para as coisas que duram. Os tesouros do céu, que nem a ferrugem, nem a traça podem destruir. Esses sonhos também falam de reconciliação. Às vezes, aqueles que nos visitam em sonhos são exatamente aqueles com quem tivemos os conflitos mais dolorosos. Talvez vocês tenham perdido alguém antes que pudessem consertar o abismo, antes que a ferida de sua discussão pudesse cicatrizar. E agora, vocês os veem à noite, seu rosto suavizado pela paz, seus olhos não mais nublados pela mágoa. Nesse sonho, Deus está ensinando que sua graça é maior que seus fracassos. Ele está convidando vocês a deixarem de lado o orgulho, a perdoarem como foram perdoados, a confiarem que Ele está tecendo até mesmo seus relacionamentos quebrados em uma história de redenção. Vocês se lembram do que nosso Senhor disse enquanto estava pendurado na cruz? Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23, versículo 34. Se o Filho de Deus pôde pronunciar essas palavras diante da traição e da crueldade, quanto mais nós, seus seguidores, podemos liberar a amargura de nossos corações. Esses sonhos são o suave empurrão de Deus para deixar de lado os fardos que os impedem de correr a corrida da fé com liberdade e alegria. Permitam-me dizer, meus amados, há uma ternura feroz na maneira como Deus usa esses sonhos. Ele sabe como perfurar nossos corações com memórias que curam em vez de ferir, com visões que nos elevam do desespero para a esperança. Ele sabe como usar até mesmo a linguagem silenciosa dos sonhos para falar palavras de vida às nossas almas. Em Joel 2, versículo 28, o profeta declarou: "E acontecerá depois que derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos velhos sonharão sonhos, e vossos jovens terão visões." Essa é a promessa de um Deus que nunca para de falar, nunca para de alcançar, nunca para de amar seus filhos, mesmo através das horas silenciosas da noite. Quando vocês acordarem desses sonhos, não os descartem simplesmente. Ajoelhem-se em oração. Perguntem ao Senhor o que Ele está dizendo ao seu coração. Que o sonho seja um ponto de partida para uma entrega mais profunda, para uma confiança mais profunda, para uma vida que irradia o amor daquele que venceu a morte. Que isso os leve ao arrependimento onde há pecado, à gratidão onde houve desespero, à esperança onde houve desespero. Pois não somos um povo que chora sem esperança, somos um povo que acredita na ressurreição dos mortos e na vida do mundo que virá. Acreditamos em um amor que é mais forte que o túmulo, um amor que foi selado com o sangue do Cordeiro na manhã de Páscoa. Quando vocês sonham com alguém que morreu, estão tocando essa promessa, essa esperança, essa vitória. E como este mundo precisa dessa esperança, vivemos em um tempo de barulho e confusão, de distrações intermináveis e entretenimentos superficiais. O mundo quer que vocês acreditem que a morte é o fim, que o luto é um abismo sem fundo. Mas, nesses sonhos, Deus está rompendo o clamor deste mundo para lembrá-los das realidades eternas que nunca desvanecem. Ele está chamando vocês para permanecerem firmes, para viverem como aqueles que sabem que o melhor ainda está por vir. Não permitam que esses sonhos os assustem, que eles os encham de coragem, que eles os lembrem de que vocês são filhos da eternidade, que o mesmo Deus que ressuscitou Jesus dos mortos está segurando vocês e aqueles que vocês amaram em suas mãos poderosas. Que eles despertem em vocês uma determinação feroz de viver cada dia com fé e amor, de valorizar os momentos que lhes são dados, de honrar as memórias daqueles que partiram vivendo uma vida que brilha com a luz de Cristo. E eu digo a vocês que isso não seja apenas uma emoção passageira
que desvanece com a luz da manhã, que seja um chamado para despertar de seu sono espiritual, para despertar sua alma para o grande chamado de sua fé, pois nesses sonhos há um eco da voz eterna de Deus, uma voz que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Efésios 5, versículo 14. Quando vocês sonham com alguém que partiu, é uma trombeta divina soando na noite, exortando-os a se levantarem, a viverem como aqueles que carregam a luz da ressurreição em cada respiração e em cada passo. Amados, entendam este profundo mistério. Deus está sempre trabalhando para nos atrair mais profundamente para a sua vida, mesmo através das memórias ternas daqueles que deixaram esta terra. Esses sonhos não são apenas para nostalgia, são convites para transformação. Quando vocês virem aquele rosto familiar em seu sono, não se detenham apenas na perda, mas na lição. Que isso os lembre de que a vida é frágil, fugaz e, portanto, preciosa. Que isso os impulsione a amar com maior fervor, a falar palavras de bondade que, de outra forma, permaneceriam não ditas, a perdoar com a urgência daqueles que sabem que o amanhã nunca é garantido. Isso não é um chamado ao medo, mas à liberdade, para viver cada dia como se fosse um presente do Pai acima. Porque é para tratar cada alma que vocês encontram como um filho amado de Deus, porque eles são. Esses sonhos são o lembrete do céu de que cada pessoa que cruza seu caminho é uma alma eterna, um ícone vivo daquele que os criou. Quando vocês se lembrarem daqueles que partiram, que isso desperte em vocês uma reverência sagrada por cada alma ainda aqui ao seu lado. E se os sonhos trouxerem tristeza, se despertarem um luto que parece profundo demais para suportar, que essa tristeza os leve ao pé da cruz. Pois é ali, à sombra do Calvário, que vemos a resposta definitiva para a dor da separação. É ali que o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, carregou o peso da morte e a venceu, de uma vez por todas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, versículo 16. Essa é a base de nossa esperança, o alicerce sob nossos corações trêmulos. Portanto, que esses sonhos os tornem ousados em sua fé. Que eles os lembrem de que o mesmo Jesus, que chamou Lázaro do túmulo, ainda está chamando-nos para fora dos túmulos do medo e do desespero. Que eles despertem em vocês uma determinação feroz de viver como aqueles que acreditam que a morte não tem ferrão, que o túmulo não tem vitória, porque Cristo triunfou. Que eles os chamem a ser testemunhas dessa vitória. Um testemunho vivo para o mundo de que há mais na vida do que vemos com nossos olhos. Irmãos e irmãs, quando vocês sonham com aqueles que partiram, é também um lembrete de que a igreja é maior do que aquilo que vocês veem nas manhãs de domingo. Somos parte da comunhão dos santos, uma grande nuvem de testemunhas que nos cercam, torcendo por nós enquanto corremos a corrida da fé. Em Hebreus 12, versículo 1, lemos novamente: portanto, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aqueles que partiram não estão perdidos para nós. Eles estão conosco, mais próximos do que sabemos, intercedendo por nós, exortando-nos a prosseguir em direção ao prêmio do chamado superior de Deus em Cristo. E nesses sonhos, vocês podem sentir o toque de suas orações, o calor de seu amor ainda fluindo através do véu que nos separa da eternidade. Que isso os inspire a viver com maior propósito, a correr sua corrida com fé inabalável e devoção constante, pois o dia está chegando quando estaremos juntos, na presença de Deus, e toda lágrima será enxugada,
e toda tristeza será transformada em alegria, até que esse dia chegue. Que esses sonhos sejam um lembrete para viver com os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador de nossa fé, aquele que detém as chaves da morte e do inferno e que promete que aqueles que creem nele nunca morrerão verdadeiramente, mas viverão para sempre em seu reino. Levantem-se das cinzas do arrependimento e do medo. Levantem-se no poder do Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. Que cada sonho dos que partiram seja uma faísca que incendeie sua alma com o fogo da fé, um fogo que nenhuma tristeza pode apagar e nenhuma escuridão pode superar. Pois vocês são chamados a ser um farol de esperança em um mundo que esqueceu o que significa ter esperança. Vocês são chamados a ser um testemunho vivo da verdade de que a morte não é o fim, mas apenas a porta para uma vida que não tem fim. Amados, que a presença daqueles que cruzaram deste mundo para a eternidade os lembre de que esta vida não é apenas sobre sobrevivência, mas sobre entrega. Entrega àquele que detém as chaves da vida e da morte. Que esses sonhos sejam um chamado claro para examinar seu coração, para deixar de lado todo ídolo que os impeça de viver a plenitude da vida em Cristo, pois as vozes dos que partiram não estão destinadas a amarrá-los ao passado, mas a impulsioná-los para o futuro que Deus preparou para vocês. Como Paulo escreve em Filipenses 3, versículos 13 e 14. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, que os ecos desses sonhos sejam o vento às suas costas, exortando-os a correr com novo vigor, a viver com um coração livre de arrependimentos e um espírito fortalecido pelo propósito divino. Que esses sonhos sejam também um convite para entrar mais profundamente no mistério do reino de Deus, um reino que transcende a morte, um reino que está tanto já aqui, quanto ainda não totalmente revelado. Quando vocês veem aqueles que partiram em seus sonhos, estão tocando a orla da eternidade, provando a glória de um reino onde toda tribo e língua se reunirão para adorar o Cordeiro que foi morto. Que isso desperte em vocês uma saudade por aquele dia, e que essa saudade molde como vocês vivem hoje. Que isso os faça ter fome e sede de justiça, andar em humildade e misericórdia, viver como embaixadores de um reino que não pode ser abalado. Nessas visitas sagradas, há também um aviso gentil, mas firme. Não se deixem adormecer na indiferença. Não desperdicem os preciosos dias que Deus lhes concedeu em buscas triviais ou prazeres vazios. Pois de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Marcos 8, versículo 36. Que a memória daqueles que partiram seja um espelho refletindo de volta para vocês a urgência de viver plenamente. Cada respiração é um presente. Cada batida do coração é uma oportunidade para glorificar aquele que o deu. Que esses sonhos despertem em vocês uma urgência sagrada, uma resolução de viver cada momento como se fosse o último, porque um dia será. No entanto, mesmo no meio dessa urgência sagrada, lembrem-se de que o amor de Deus nunca é apressado, nunca é frenético. É constante, eterno e paciente. Que esses sonhos os levem não ao pânico, mas à paz. Uma paz que vem de saber que seus tempos estão nas mãos dele. Salmos 31, versículo 15. O mesmo Deus que os formou no ventre de sua mãe, que contou os cabelos de sua cabeça, também contou os seus dias. E ele está trabalhando todas as coisas para o seu bem. Romanos 8, versículo 28. Confiem nele com seu passado, confiem nele com seu presente e confiem nele com a eternidade que os espera. E que esses sonhos sejam um suave empurrão para a reconciliação. Se há feridas em seus relacionamentos,
se há palavras não ditas ou perdão não oferecido, que a memória daqueles que partiram os lembre de que o amor sempre vale o risco. Não permitam que o orgulho ou o medo os impeçam de consertar o que está quebrado, pois bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, versículo 9. Que os rostos que os visitam à noite os ensinem a valorizar cada alma à luz da eternidade. Acima de tudo, que esses sonhos os atraíam para uma comunhão mais profunda com o próprio Senhor, pois Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Apocalipse 22, versículo 13. Nele, todas as coisas subsistem. Colossenses 1, versículo 17. E por suas feridas fomos curados. Isaías 53, versículo 5. Os sonhos dos que partiram são apenas uma sombra da verdadeira comunhão que temos em Cristo, aquele que disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11, versículo 25. Nele, a própria morte foi engolida pela vitória. Nele, vocês receberam o poder para enfrentar cada provação, cada tristeza, cada alegria fugaz, com um coração ancorado na eternidade. Então, quando vocês fecharem os olhos esta noite e se encontrarem na companhia daqueles que partiram, não temam. Não deixem seu coração se perturbar. Em vez disso, que seja um momento de encontro sagrado, um vislumbre fugaz da grande reunião que espera todos os que confiam no Senhor. Que isso fortaleça sua fé, aguce seu foco e encha sua alma com a esperança que não pode ser abalada. Pois aquele que prometeu é fiel. Hebreus 10, versículo 23. E ele completará a boa obra que começou em vocês. Filipenses 1, versículo 6. E quando amanhã chegar, levantem-se com um espírito em chamas, determinados a viver na luz da eternidade. Que cada ato de amor, cada palavra de bondade, cada oração de fé seja oferecida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 12, versículo 1. Pois vocês são um vaso de sua glória, um portador de sua luz. E embora o mundo possa esquecer, o céu nunca esquecerá. Que esses sonhos sejam um sussurro dessa memória eterna, um vislumbre da grande história de redenção que está sendo escrita em sua vida e na vida daqueles que vocês amam. Amados, este não é o fim, é apenas o começo. Que esses sonhos os encham com um fogo sagrado, um fogo que queima o entulho da complacência e refina o ouro de sua fé. Que eles sejam um chamado para se levantar, para permanecer firmes no Senhor, para prosseguir com a coragem daqueles que sabem que a morte não é a palavra final, pois em Cristo a vida vence a morte e o amor perdura para sempre. No coração da cultura brasileira, onde a saudade pulsa como uma melodia que nunca se apaga, os sonhos com aqueles que já partiram carregam um peso especial, uma mistura de dor, amor e mistério. Quando fecho os olhos e vejo o rosto de minha avó, que me abraçava com o calor de uma tarde ensolarada no interior, sinto como se o véu entre este mundo e o próximo se tornasse mais fino. Esses sonhos não são apenas ecos do passado. São, como o Papa Leão XIV sugere, momentos sagrados, sussurros do divino que nos convidam a refletir sobre a vida, o amor e a eternidade. A cultura brasileira, com sua espiritualidade vibrante e sua conexão profunda com a família, nos ensina a acolher esses sonhos como presentes, não apenas para chorar a perda, mas para reacender a chama da fé e da esperança que nos une aos que amamos, mesmo além da morte. Esses sonhos me fizeram parar e pensar sobre a fragilidade da vida. No Brasil, onde celebramos a vida com festas, música e abraços apertados, também sabemos carregar a saudade com uma reverência quase sagrada. Sonhar com alguém que partiu é como ouvir um samba suave
que nos lembra de dançar enquanto temos tempo, de amar com fervor enquanto estamos aqui. A lição que tiro disso é clara. Cada dia é uma dádiva. Cada momento com aqueles que amamos é uma oportunidade de criar memórias que ecoarão na eternidade. Quantas vezes deixei de dizer "eu te amo" por pressa ou distração? Quantas vezes guardei mágoas pequenas, pensando que haveria tempo para resolver? Esses sonhos, como mensagens divinas, me ensinam a viver com urgência santa. Não uma urgência frenética, mas uma que me leva a valorizar cada abraço, cada conversa, cada risada compartilhada. A espiritualidade brasileira, tão enraizada no catolicismo e nas tradições populares, nos convida a ver esses sonhos como um chamado à reconciliação. Em um país onde as relações familiares são o alicerce da vida, muitas vezes carregamos feridas de mal-entendidos ou palavras não ditas. Quando sonho com meu tio, que partiu sem que eu pudesse me despedir, sinto um aperto no coração, mas também uma chance de liberar o peso do arrependimento. O Papa Leão XIV nos lembra que o perdão não é apenas para os vivos, mas um ato de fé que nos liberta, mesmo quando o outro já cruzou o véu. Aplico isso na minha vida, buscando perdoar, mesmo em silêncio, e procurando viver em paz com aqueles que ainda estão ao meu lado. Não quero mais deixar, para amanhã, as palavras de amor ou os pedidos de desculpas que podem curar corações hoje. Além disso, esses sonhos reacendem minha fé na eternidade. No Brasil, onde rezamos com fervor, nas novenas, e celebramos a vida após a morte com respeito e esperança, esses encontros noturnos são como janelas para o céu. Eles me lembram que a morte não é o fim, mas uma passagem para algo maior, como nos ensina João 11, versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Isso me inspira a viver com propósito, a buscar uma vida que honre não apenas os que partiram, mas também o Deus que os acolhe. Cada sonho é um convite para alinhar minhas ações com os valores eternos, bondade, generosidade, fé, que transcendem esta vida passageira. Outra lição poderosa é a urgência de viver para o que realmente importa. No ritmo acelerado das cidades brasileiras, entre o trabalho e as distrações diárias, é fácil esquecer que somos peregrinos neste mundo. Esses sonhos são como um despertador divino, me chamando a focar no que é eterno, o amor que dou, a fé que carrego, a esperança que compartilho. Eles me ensinam a soltar as coisas materiais, o carro novo, o status, as conquistas passageiras e a segurar firme nas coisas do coração. Como diz Colossenses 3, versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Isso mudou minha forma de viver. Priorizo momentos com minha família, invisto em amizades verdadeiras e busco ser uma luz de esperança em um mundo que muitas vezes parece escuro. Por fim, esses sonhos me ensinam sobre a comunhão dos santos, uma crença tão cara à nossa fé brasileira. Quando sonho com aqueles que partiram, sinto que eles estão mais próximos do que nunca, torcendo por mim como parte daquela grande nuvem de testemunhas, descrita em Hebreus 12, versículo 1. Isso me dá força para correr minha própria corrida com perseverança, sabendo que não estou sozinho. Aplico isso vivendo com coragem, enfrentando os desafios da vida com a certeza de que os que me precederam estão intercedendo por mim e que um dia nos reuniremos na glória de Deus. Essa esperança me impulsiona a ser melhor, a amar mais, a perdoar com generosidade e a viver com a alegria de quem sabe que o melhor ainda está por vir. Meus queridos, que esta reflexão sobre os sonhos com aqueles que partiram toque seu coração e desperte sua alma para a beleza da eternidade.
Se este vídeo trouxe luz à sua jornada, deixe seu like para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa mensagem de esperança. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essas palavras, que talvez esteja carregando a saudade no coração. Inscreva-se no canal para fazer parte desta comunidade de fé e amor e deixe seu comentário abaixo. Conte-nos sua história, seus sonhos, ou como essa mensagem impactou você. Que juntos possamos viver com os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Até a próxima, que Deus os abençoe.